Feche seus olhos nesse instante. Tudo é possível, somente crer. Pastor João tomará a palavra nesse instante. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia, por esta linda manhã de ressurreição. Podemos adorar com segurança, porque há uma tumba aberta. O Senhor, o primogênito dentre os mortos, o que desafiou a morte e o inferno, o maior inimigo do ser humano, e nos chamou para essa glória do Senhor. Estamos agradecidos pela presença de cada um que veio te adorar, cada um que sente a falta do Senhor, que não sabe viver sem o Senhor. Muito obrigado, Deus, que o Senhor mantenha-nos na alegria da tua salvação. Embora venham as dores, problemas, mas há algo que faz a diferença. Há algo em nossas almas que dá outro sentido para a vida. Muito obrigado. Fale conosco, nós pedimos. Encha-nos com a tua palavra. Cure os enfermos, liberte, Senhor, da libertação. Perdoa nossos pecados, nossos erros. Pedimos por todos os nossos irmãos, por todas as igrejas e seus ministérios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém. Louvado seja Deus. Todos bem-vindos. Nós vamos ler a mensagem, selos, né? Pergunta e resposta sobre os selos. Eu tenho aqui a carta do encontro de Porto Velho, encontro regional em Porto Velho, se Deus permitir. Igreja Evangélica Cristã Tabernáculo da Fé, CNPJ tal. Porto Velho, 21 de março de 2016. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1:2. Precioso pastor, é com imensa alegria que venho através desta convidar o querido companheiro para o 30º encontro de pastores da região norte, que irá se realizar em Porto Velho entre os dias 26 e 29 de maio de 2016. Contamos com sua estimada presença, bem como sua família, igreja e obreiros. O tema do nosso encontro será Amor Divino. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 7 e 8. A programação. Quinta-feira, dia 26/5/2016, às 19h30, abertura oficial do encontro de pastores. Sexta-feira, 27/5/2016. 27/5. Das 7h30 às 10 horas, reunião com os obreiros.
Das 10h30 às 12 horas, culto com toda a igreja. Das 19h30, culto de louvor e adoração. Sábado, dia 28/5, 7h30 às 10 horas, reunião com os obreiros. Das 10h30 às 12, culto com toda a igreja. 16h30, companheirismo com a mocidade. 18h30, culto de louvor e adoração. Domingo, dia 29, às 7h30, escolinha com as crianças. 8h30, escola dominical. O encerramento do encontro será na manhã de bênção, porém teremos culto à noite normalmente. Todos que quiserem ficar serão bem-vindos. A igreja oferecerá alojamento em colégio e alimentação. Aos que desejarem se hospedar no colégio, deverão trazer colchões e roupa de cama. Para mais informações, os seguintes contatos, Pastor Marcos Macedo. Então, veja bem, do dia 26 ao dia 29 de maio de 2016 é o encontro. Eu deixei uma cópia da carta ali no quadro de avisos. Quem tiver interesse, pode olhar lá a programação. Eu não vou ler todas as vezes, eu li agora e aí quem desejar as informações, memorizar melhor, pode olhar ali no quadro de avisos que eu deixei uma cópia lá, fixada lá. Eu não tirei a cópia dos hotéis, aqui também tem uma lista de hotéis, mas a maioria aqui que fica no hotel já conhece tudo Porto Velho, né? Então, tem outros que tem lá o serrote, né? Não precisa de hotel. Mas, se for necessário, aqui a gente tem a lista com o nome dos hotéis e telefones e preço. Eu vou fazer o possível de tirar uma cópia e deixar ali. Mas a cópia da carta já está lá. Você pode estar olhando lá quantas vezes for necessário. Tá? Oremos pelo encontro. E que Deus possa nos... Oxe, não peguei mesmo. Faz favor, pega esse livrão que está em cima ali, que é os selos, por favor. Obrigado. Glória a Deus. Perguntas e respostas sobre os selos, a partir do parágrafo 104. Glória a Deus, maravilhoso Deus, né? Que Deus possa nos dar uma boa manhã na palavra, na presença dEle, né? Todos são bem-vindos, bem-vindas, e que todos possam ser ajudadas. Glória a Deus. Bom, e não era Deus seu pai? Algo anda mal. Ele não pode ter dois pais. Agora, se são 3 pessoas, qual deles é seu pai? A Bíblia diz claramente: achou ter concebido do Espírito Santo. Então, Deus, o Pai, não teve nada a ver com isso. Porém, Jesus disse que Deus era seu Pai. E assim sabemos que Deus era seu Pai. Então, teve 2 pais. Isso, em verdade, seria um filho ilegítimo. Agora já vê onde chega isto? Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, recordem
ele era um homem justo, e a mão do Senhor está à mão agora mesmo. Os predestinados o captarão. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Estão seguindo em suas Bíblias, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de Deus, o Pai. Mateus 1, 19, 20. O li errado? Sim. O que nela está gerado não tem nada a ver com Deus, o Pai. É do Espírito Santo. Então, irmão Brana, para quem estava na outra reunião que a gente leu, essa parte, ele está explicando sobre Deus, sobre a Trindade, que se for para a gente crer na Trindade, como ela é ensinada, há muita contradição. Porque eles dizem que Deus é o Pai de Jesus. E Deus é a primeira pessoa, e Jesus a segunda pessoa, o Espírito Santo a terceira pessoa. Mas a Bíblia diz que Maria concebeu-se do Espírito Santo. Então ela concebeu, então, no caso da terceira pessoa. Então Jesus tem dois pais, o Deus o Pai, e a Bíblia diz que ela concebeu do Espírito Santo. Veja, então não tem sentido a doutrina trinitariana. Não tem como fundamentar ela na Bíblia. Então o Espírito Santo é Deus, é o Pai. É o que criou Jesus, o corpo, no ventre de Maria. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Glória a Deus. E José não entendeu e ia largar ela secretamente. Olha a atitude de José. José não queria falar mal da Maria, da sua esposa. E o contrário de nós, às vezes, nós não perdemos tempo para falar mal dos outros. Mas José, a Bíblia diz que ele era justo e não queria falar mal da Maria. Então ele intentou, ele pensou em deixar ela sem falar para ninguém. Intentou deixá-la secretamente. E ele, sendo justo, Deus entrou em cena a favor dele. E apareceu para ele em sonhos e disse: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Ela foi chamada por uma obra muito grande. Então José, cuidou do assunto. Né? Ele cuidou do menino que não era dele. Veja. Então Maria concebeu do Espírito Santo. E nós sabemos que Deus era seu pai, correto? Então, o que é? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Glória a Deus. O tem captado agora? O Espírito Santo e Deus o Pai são a mesma pessoa. Porque de outra maneira ele teria dois pais. Então Deus, esse ser, ele tem várias atribuições. A coluna de fogo, que sempre apareceu para o povo na antiguidade, é Deus o Pai. O Emanuel, Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, aquele Deus se fez carne e andou entre nós, viveu, comeu. Eu, Emanuel, a Bíblia diz que é Deus conosco. E o Espírito Santo, essa força que ele coloca em nós, que modifica, que altera as nossas vidas. Ele é Espírito. Então são atribuições. Foi São Paulo ou São Pedro quem disse: tende cuidado da igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, o sangue de Deus. O Emanuel, Deus conosco, resgatou com seu próprio sangue. É gostoso você começar a ler sobre Deus.
tem captado agora, o Espírito Santo e Deus, o Pai, são a mesma pessoa. Porque de outra maneira ele teria dois pais. Então, se isso fosse assim, que classe de Deus estamos adorando? Porém, a verdade é, Deus, o Espírito Santo e Deus, o Pai, são o mesmo Espírito. E dará-nos um filho e chamará o seu nome. Que será? Agora seu nome, recordem, seu nome, Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, a quem chega a palavra, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 21, 23. Então, qual é o nome de Deus? Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A Bíblia nos diz que Jesus é o seu nome. Glória a Deus. Em Atos, São Pedro diz para aquela gente assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja aí o nome de Deus: Senhor Jesus Cristo. Veja, este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Se você ler o nome todo, é Senhor Jesus Cristo. Por isso, São Pedro, tendo a revelação, mandou as pessoas batizarem no nome de Jesus Cristo, que é o nome de Deus. São João escreveu que ele deu-se a conhecer a humanidade. Conhecer Deus, nós conhecemos Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio dele, de outra forma nós não conheceríamos Deus. Então ele tem um nome dado entre nós. Se lá em outra língua é pronunciado de outra maneira, não altera o assunto. O importante é que esse ser é ele. E na nossa língua, no nosso idioma, é chamado de Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando Lutero se converteu, teve a revelação da Bíblia, sua grande preocupação e um dos seus grandes trabalhos foi traduzir a Bíblia, que estava no latim, uma língua que só os eruditos se entendiam, e alguns deles nem todos, e traduzir aquela Bíblia para a língua do povo, para a língua comum do povo. Então ele reuniu, parece que uns 20 homens intelectuais, e traduziu a Bíblia para a língua do povo. Então lá no alemão, quem sabe falar alemão vai pronunciar de outra maneira. No inglês, e no espanhol, e tanto outro, no guarani, no tupi, e vai. Mas na nossa língua, porque o pessoal uma vez inventou uma doutrina aí, mas o que altera? Na língua tal, lá é pronunciado daquele jeito. Por exemplo, casa, se eu falar aqui casa, o que você viu na sua frente? Você viu uma casa, você não viu um cavalo, um avião, você viu uma casa. Automaticamente, né, professor de língua portuguesa? Né, essa ideia, né, vou falar, peixe, você não foi no rio, na água, diretamente, né, não foi lá na mata caçar peixe, mas foi na água. Então, quando eu falo Senhor Jesus Cristo, você lembra do eterno, a sua mente te leva a isso. Né? Por aí. Tem gente que sabe explicar, mas a gente está aqui arranhando. Glória a Deus. Veja. É o nome... o 107. Numa ocasião, houve um tipo que veio buscando contenda sobre isto aqui mesmo no tabernáculo.
ele disse: o irmão Brana tem encontrado saída a todas as escrituras, porém a essa não vai encontrar saída. Aqui a Bíblia mostra perfeitamente três pessoas distintas. Abram comigo em Mateus capítulo 3, onde João Batista está pregando. Então eles acharam que o irmão Brana não ia ter saída para a Trindade, né? Que a Bíblia mostra perfeitamente três pessoas distintas. Um trinitariano tem a mente assim. Ele está vendo nitidamente, né? O binóculo dele está desfocado. O irmão Brana disse que uma vez estava olhando os animais, e ele estava vendo, não sei se 4 ou 5, aí ele foi perceber que era o binóculo dele. Quando ele regulou, ele viu só um. Era um que estava lá. Então temos que regular o nosso equipamento. Né? Então essa pessoa diz, tem três pessoas distintas. Aí o irmão Brana chama para a escritura. Abram, essa é a finalidade do profeta. Aí ele está chamando a pessoa, a nós, a todo mundo que quiser, a quem se interessar. Abram comigo em Mateus capítulo 3, onde João está pregando. Vemos que aqui vem o filho para ser batizado. Entram na água e foi batizado por João. Saiu da água e eis que os céus foram abertos. E viu ao Espírito de Deus que descia do céu como pomba e vinha sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, no qual tenho contentamento. Ali estão as três pessoas distintas, todas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo. Isso somente serve para demonstrar a palavra, recordem, isto é escondido dos olhos dos sábios e prudentes, porém é revelado aos pequenos. O que foi é, aqui temos a Jesus Cristo de pé sobre a terra com João. Os céus e toda a atmosfera acima. Agora esse homem tem que dizer: aqui está Deus o Pai. Aqui está Deus o Espírito Santo, como uma pomba. E aqui está Deus o Filho, as três pessoas. Isso está errado. João sabia que Jesus era o Cordeiro. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Agora a pomba era Deus. Então o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. Glória a Deus. A pomba era Deus. Quando Deus quis se representar na criação, ele representou a Jesus como cordeiro. Quando ele quis representar ele mesmo, o Espírito, ele representou-se através da pomba. Então, o cordeiro
representa Jesus, o Emanuel. Ele é representado pelo cordeiro e o Espírito pela pomba. Deus, porque nós não conseguimos ver além destas coisas. Então Deus, para nos ajudar, usou, vamos dizer assim, essa maneira de ensinar por alegoria, por semelhança. É tanto que o batismo também, o próprio São Paulo disse na sua carta aos Romanos, que é a semelhança, na semelhança do sepultamento e ressurreição. Então Deus nos dá essas semelhanças para nós podermos conseguir ver um pouquinho mais. Ele nos deu a ceia, nós partimos o pão, tomamos um pouquinho do vinho. Já imaginou? Ele nos criou dessa forma. Ele instituiu a ceia há aproximadamente 2000 anos atrás. Já imaginou se ele não tivesse deixado nada para nós estarmos tocando, pegando? Então ele deixou, ele mesmo foi lá, partiu o pão, fez todo o cerimonial, instituiu e ordenou: vocês vão fazer isso até que eu venha, até que eu volte. Glória a Deus. Então nós fazemos algo para manter ali na direção certa. Ele poderia ter feito de outra maneira, mas ele preferiu fazer assim. E o que cabe a nós é obedecer. Agora a pomba era Deus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, glória a Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. João 1,32. Mateus 3,17. Mateus 28,18. Esse era ele. E qual é o seu nome? Jesus, certamente. Então, quanto à doutrina trinitária, que são três deuses distintos, isso não é nada mais que paganismo. Isso nunca foi ensinado na Bíblia, nunca foi ensinado na mensagem do leão, mas foi adotado na próxima era, chegando a ser o anticristo. Então, esses foram os homens carnais, lá por volta do ano 300 e alguma coisa, depois da morte de Jesus. Foram eles que criaram. Eles pegaram um tantão do paganismo, um tanto do cristianismo, fizeram uma religião e deram ao mundo. E o mundo segue após esses ensinamentos. Você pode ir nas igrejas denominacionais, elas batizam nos mesmos títulos. Eles têm o entendimento da divindade do mesmo tamanho que tem essas pessoas, a igreja mãe. Não muda nada. A única diferença é que a igreja mãe das filhas, ela as perde, joga um pouquinho d'água, e as filhas vão lá e mergulham o pecador lá na água e levantam um pecador molhado. Porque a Bíblia diz: pelo seu nome são perdoados os vossos pecados. Então, se não é invocado o nome dele, então não há como ser, não há remissão de pecados, porque ele diz que é pelo nome dele. E a Bíblia diz, São Paulo diz que toda família no céu toma o nome dele. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, eles imergem, né? Afunda, emerge um pecador seco e emerge, levanta um pecador molhado. Porque ele não invoca o nome do Senhor nele. E aí há uma outra igreja que não tem revelação. Aí eles pegam tudo e jogam. Como é que eles usam? Em nome de Jesus Cristo eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, falta de revelação do nome de Deus.
o batismo, eles erram ali. Mas é como ensina o reverendo, o irmão Brana, e o pastor pega a mensagem do irmão Brana, o pastor Euclides. O irmão Brana foi quem ensinou e ele, então, tem uma facilidade muito grande de ver esses pontos. E o livro de Atos, ele é vigiado por 4 anjos. Mateus, Marcos, Lucas e João. As denominações vão muito bem nos evangelhos, mas eles não têm um entendimento claro do livro ou do ato do Espírito Santo nos apóstolos. Ele diz, não, São Pedro errou no dia de Pentecostes. Eu vou ficar com o que Jesus disse. Não vou ficar com o que Pedro disse. Pedro é um homem. Eu vou ficar com o que Jesus disse. Então esses 4 anjos não deixam eles verem o livro de Atos. Para nós vermos o livro de Atos, nós temos que enxergar ele com os olhos da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que olhar o livro de Atos segundo o olhar do irmão Brana. Como o irmão Brana mostrou. Quem não aceitar esse anjo, ele não dá o passo seguinte. Ele fica lá na Trindade, e a Trindade é a marca da besta, é a marca desse grande poder. Uma marca na testa. E eles vão tomar tamanho poder que quem não tiver essa marca não poderá comprar e nem vender. Não é chip, não é nada, não é CPF, nada disso. Isso são invenções humanas. A coisa é religiosa na mente, na alma das pessoas. Então eles estão aí vendo a Trindade e dependendo ela de um em dente, com todas as forças. Né? É como o pastor Joaquim sempre testifica, sempre lembra, e nesse encontro ele lembrou de novo, que aproximadamente, não lembro bem o dia, a data, mas lá pelos idos de 1970, ele estava numa semana defendendo a Santíssima Trindade, e logo na mesma semana seguinte, ele já havia recebido a revelação de Deus e mandou que ele trouxe embora. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque ele viu, pela mensagem do profeta, ele viu Deus, ele viu a divindade. Então responde todas as nossas perguntas. É a revelação. Oh, glória. Por isso você pede o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje tem um candidato ao batismo. Está firme, meu irmão, a batizar hoje? Tá, irmão Isaac? Se tiver mais alguém que quiser ir, daqui a pouco, tem a reunião hoje? Eu estou meio perdido. Hoje é dia da reunião ministerial? É, né? Então, irmão Isaac, nós vamos combinar aqui 3 horas da tarde, porque daqui a pouco nós teremos a reunião ministerial. Eu acho que eu não falei para você, né? Se você não se importar, a gente, como sempre a gente faz das outras vezes, aí você vem de novo às 3 horas, a gente vem para cá e a gente conversa um pouquinho mais aqui e a gente vai até o Rio te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? E quem puder dar o apoio, por favor, né, venha às 15 horas, às 3 da tarde, para nós irmos lá batizar o irmão Isaac Gonçalves de Oliveira, é isso? Tá certo? Cadê o irmão Arnaud? Está ali, né, irmão Arnaud? Da Marilza? Todo mundo ali. Graças a Deus. Passei lá em frente à casa de vocês, agorinha cedo, para buscar a irmã lá. Ah, irmão Arnaud está ali. Vi a irmã Marilza se arrumando e saindo. Se quiser dar uma pedrada lá no vidro, não podia ter nada. Graças a Deus, é muito bom. Louvado seja Deus. Vamos lá. Então, essa ideia de trindade foi adotada na próxima era, chegando a ser o anticristo. Pergunte você a qualquer teólogo, e isso teve seu começo na doutrina dos nicolaítas. Um dos espíritos terríveis doutrinários é a doutrina dos nicolaítas, que o irmão Brana mostra
que é conquistar os leigos, que é enganar os leigos. E esse pessoal inventou essa doutrina e enganou muita gente no mundo. Ela manda no mundo, ela não pede, ela manda. Ela tem sua sede no menor país independente dentro de outro país e ela interfere no mundo. Tem, parece que apenas umas poucas religiões que conversam assim, é um pouco quase igual, mas mesmo assim está muito distante. Ela está bem acima. E a Bíblia diz que será dado a ela todo o poder. As filhas aumentarão o poder da mãe. E aí será quando ela vai falar, ela vai impor. Hoje a gente pode vir para a igreja, pregar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, pode, mas eles estão fechando para que quem não tiver a marca deles não vai poder. Ou vai ter que perder tudo, ou aceitar eles, né? Nós estamos aí aguardando, espero que seja daqui a um tempo, né? Deixa a gente em paz primeiro, né, irmão Geraldo? Mas a gente não sabe quando terá cumprimento essas coisas. Estão profetizadas. E está aí tomando forma cada dia. E por isso o vimos no tempo de Martinho Lutero. Continuou no tempo de John Wesley. E chegou até com os pentecostais. Lutero não teve a revelação da unicidade de Deus. João Wesley não teve a revelação da unicidade de Deus. Os pentecostais, lá pelos anos de 1906, também não tiveram a revelação da unicidade de Deus. Veja, na era quando saíram os pentecostais, eles tiveram seus grupos de só Jesus. Porém, isso também estava equivocado. O só Jesus. Então não é o Espírito Santo, não é Deus, é só Jesus. Também está equivocado. Eles não tinham a revelação. Mas eles acharam que já tinha dado um passo, então era só Jesus. Como pode ser seu próprio pai ver você? Isso tampouco enquadra. Porém, devia vir o tempo da águia. Nesse tempo, todos os mistérios seriam aclarados. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do Senhor Jesus Cristo. São títulos dele. Assim como ele tem outros títulos. Ele é a rosa de Saron, lírio dos vales, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o conselheiro, pai da eternidade. Então, é uma lista enorme. O Jeová Rafa, Jeová Jiré, Jeová... tudo são nomes atribuídos a ele. Mas ele tem esse nome. Aquela pessoa, Senhor Jesus Cristo. Observe bem os três. Mateus disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro disse, Senhor Jesus Cristo. Quem é o Pai? Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha destra. Mateus 22, 44, correto? Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo. O Logos que saiu de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Absoluta e indubitavelmente. São três títulos da pessoa de Deus, manifestado em três atributos de si mesmo. Glória a Deus. Quando Jesus se apresenta entre os discípulos dentro daquela sala, e uns creram, outros não, aí Tomé disse, olha, eu só creio se eu ver as marcas de cravo nas suas mãos. Aí Jesus teve misericórdia dele e mostrou. Aí ele deu o grito, Senhor meu e Deus meu. Glória a Deus, Senhor meu e Deus meu. São Paulo, quando ele foi derrubado no caminho a Damasco, que ele deu aquele grito, ele disse, quem és tu, Senhor? Nós, quando vamos orar o Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou, que é tido como a oração universal, ele disse, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. E eles oram, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino. Veja, eles alteram até aquilo que está literalmente
escrito ali. Venha o teu, singular, uma pessoa, e eles, o vosso, várias pessoas. Veja que troço terrível. Você acha que é pouca coisa? Como o reverendo disse, parece simples, mas é o grande segredo, é ter a revelação de Deus, da palavra, é você saber quem que você está olhando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para fazê-lo ainda mais claro para o que não entende, são como 3 ofícios do mesmo Deus. Em realidade, são 3 atributos do mesmo Deus. É Deus operando nas 3 dispensações, como Pai, a dispensação de Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. Um dia você era um jovem, uma jovem. Hoje você é um pai, uma mãe, é avô, é tio. Com o tempo foi mudando suas atribuições. Veja, então Deus, o Pai, agora Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. As atribuições nas dispensações. Recordem, o anticristo foi número 4. Deus como Pai, Filho e Espírito Santo é absolutamente o Senhor Jesus Cristo. Quando batizam somente no nome de Jesus, isso está equivocado. Te batizo no nome de Jesus, isso está completamente equivocado. Eu conheço há muitos que se chamam Jesus. Na América Latina há quantidade de homens chamados Jesus. Porém, este é o Senhor Jesus Cristo. O nome completo dele. Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, toda a família toma o nome dele. O documento é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, quando isso demonstra exatamente quem é ele. Há muitos Branas, porém, se você se refere a mim pessoalmente, eu sou o William Marion Brana. Esse sou eu. Porém, há muitos William Brana. Esse nome aqui é uma só pessoa, o Senhor Jesus Cristo. O ungido de Deus. Há um só, correto. Se isso não responde tudo, então escreva-me uma carta, ou será em outra ocasião, quando tivermos um novo culto de perguntas e respostas. Porém, quero ver se terminamos isto, para então orar por algumas pessoas enfermas que estão sofrendo tanto. Amém. Terminamos essa pergunta. Ela é muito extensa. Da outra vez a gente leu um tanto e agora a gente terminou ela. Quem quiser ler melhor, né, tem condição de ler melhor, é pergunta e respostas sobre os selos. Hoje é 3/4 de 2016, domingo de manhã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. À noite nós teremos a ceia do Senhor, com início às 18 horas, 6 horas da tarde. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tinha um parágrafo aqui que eu parecia que eu estava querendo ler ele, mas eu acho que não é isso. Depois eu vou achar ele. Glória a Deus. Bendito no... É isso aqui. Eu queria lembrar do culto dos jovens ontem. E para todos nós, a mensagem é: assim nos convém cumprir toda a justiça, o parágrafo 138. Então encontramos que Daniel
lhe convinha como profeta permanecer com a palavra, nada importando. Então havia um decreto que dizia que quem adorasse qualquer outro Deus, além do Deus que eles haviam elegido, em outras palavras, se você não cooperar conosco, nós simplesmente te jogaremos na jaula dos leões. Bem, convinha a Daniel, lhe convinha cumprir toda a justiça, que ele não adorasse nenhum Deus ou se envolvesse com o mundo, somente a Deus, somente. Então ele apenas empurrou para trás as janelas e levantou-as e abriu as cortinas e olhou para fora em direção ao oriente e orou 3 vezes por dia, exatamente como ele sempre fez, forte, não escapando para algum lugar, deixando todos verem quem quisesse. Ele não tinha vergonha da sua religião. Então nós sabemos, por outras mensagens e pela Bíblia, que na inauguração do templo, Deus disse, olha, não importa onde um filho estiver, se ele estiver em problema, ele levanta a mão em direção a esse templo, a esse lugar, e eu o virei e sararei. Né? E Daniel saiu na sua terra, ele tinha essa fé, ele tinha essa prática, e ele foi levado lá para a Babilônia, lá onde é o Iraque, Irã, naquela região ali hoje. E para eles prejudicarem, eles criaram uma lei que por 30 dias não adorasse outro Deus, a não ser aqueles deuses que eles haviam colocado lá na lei dos Medo-Persas. Mas o irmão Branham diz que ele não se importou com aquilo, ele tinha que cumprir, ficar com a palavra. Então ele abriu as janelas, ele não foi orar, ele não escapou para algum lugar escondido, orar escondido, ele orou publicamente como de costume. Né? E ele levantou a sua mão em direção ao oriente, à região onde era o templo, e orou. E foi dali que eles levaram ele para a cova dos leões. Né? Aí o profeta diz, ele não tinha vergonha da sua religião. Então ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E São Paulo nos ensinou que nós devemos orar sem cessar. Orar o tempo todo, não é? O tempo todo, não só 3 vezes. Que coisa, né? Quem vai entender a expressão de São Paulo? Trabalhar dia e noite para não pesar o próximo e orar sem cessar. A gente consegue fazer isso tudo de uma vez só? Consegue, você faz isso. Você está lá trabalhando, está orando. Você está orando e às vezes vem uma inspiração ali e fala, não, eu vou fazer isso desse jeito. E dá certo, né? Graças a Deus, que Deus nos ajude. Nós vamos ter a reunião com o Mão Divino agora, né, Mão Divino? Uns 10 minutos. Tem mais alguma coisa? Não? Ó, isso então, agora são 9h55. Vamos admitir que até a gente sair, o pessoal orar um pouquinho, dá quanto? 10 com mais 30. 11h40 a gente começa a reunião? 10h40 começa a reunião? Hã? Tá bom? Então 10h40 a gente começa, se Deus quiser. Senhor Jesus, ajuda-nos mais uma vez e guarda-nos para o teu reino. Ajude a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe o outro mais uma vez e até a tarde, se Deus quiser. Deus nos recompensa por tudo. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande que
tu já leste minha história, que eu deixei